Capítulo Mateus, eu sei que Deus tem uma palavra nos nossos corações. Pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso também 6. Pastor Neves já leu aqui, mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração para o culto da virada. Aleluia. Tudo muito bonito aqui, quero parabenizar a decoração, a organização. Mas o principal é que desde quando eu pisei aqui, irmão, logo cedo, viemos várias vezes aqui ajudar na decoração, ali nas mesas, desde cedo, é que antes de nós chegarmos aqui, a presença do Senhor já estava aqui. Amém, igreja? Vamos ler junto? É só esse versículo. Vamos ler junto? Mas tu, não adorares, e fecha, ora ao teu Pai que está, e o teu Pai te recompensará publicamente. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por mais um ano, Senhor, na tua presença, que possamos ter 365 dias também, Senhor, em 2026, debaixo do teu direcionamento para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor, querido. Quero dar alguns recados aqui rapidamente. Esse ano, se nós fizéssemos aqui, irmãos, uma retrospectiva, a nossa igreja é grande, tem muitas frentes, e certamente esse foi o ano que nós mais ganhamos almas para Jesus. Quem pode se alegrar com isso? Está vindo ali o pastor Neves está fazendo porque hoje nós não somos mais uma igreja em Brasília, nós somos uma igreja no Brasil. E todas as igrejas que esta igreja abre, é uma igreja filiada nossa. E nós, que muitas das vezes como missionários, sustentamos essas igrejas. Então nós tínhamos 600, estamos chegando a 1000 membros esse ano. Glórias a Deus, né? Esse ano nós teremos conferências em São Paulo, mas da nossa igreja lá em Caçapava, nós teremos uma grande conferência no segundo semestre, aqui também, estamos tentando organizar. E o nosso devocional, se puder colocar aí rapidamente, todos os dias, para quem faz parte do grupo da igreja, eu coloco um devocional, e isso começou na pandemia, minha esposa escreve alguns, eu escrevo alguns, desde a pandemia também é assim, e a partir de amanhã, nós teremos o primeiro devocional já. Você que não faz parte do grupo da igreja, você pode conversar aqui com os pastores, rapidamente, acabando, nós temos bastante tempo, e você pode adentrar o grupo da igreja. E como será, pastor? É um livro que já vem desde a pandemia, que é um devocional diferente. Eu quero tentar fazer esse ano 365 dias de devocional, ao mesmo tempo a leitura bíblica. Então, amanhã eu vou começar em Gênesis 1, sobre a presença e a criação, né? Deus, ele cria antes, ali meio ao caos, eu vou falar sobre essa questão, e amanhã, Gênesis 1, e nós vamos durante todo o ano. Claro, não dá para fazer um versículo, nem um capítulo, são em média 3 ou 4 capítulos diários, e você que acompanhar, preste atenção nisso, você que acompanhar o devocional, você vai ter um plano de leitura também. Então, você vai fazer o seu plano de leitura, amanhã já tem a proposta, para você começar seu plano de leitura anual, todos os dias, 3 capítulos, 4 capítulos, e mais o devocional. Você vai fazer todos os dias seu devocional, e todos os dias você vai ler a Bíblia, e no final do ano, dia 31 de dezembro, nesse mesmo período, nós estaremos aqui concluindo a nossa leitura bíblica. Amém, queridos? Eu peço para você que compartilhe, talvez eu consiga colocar também lá no Instagram, fazendo um vídeo, é bem difícil fazer o vídeo, fazer o devocional e fazer a leitura, mas eu vou tentar, na medida do possível, também colocar no Instagram. Se você observa lá, você compartilha, manda para alguém, e você também pode colocar no grupo da família, tenho certeza que Deus irá falar de forma poderosa. Amém? Queridos, eram essas informações, coloca aí para a gente o slide. Hoje Deus colocou algo no meu coração, quero ser bem sucinto aqui, em relação a este tema. Diga comigo, volte ao lugar secreto.
onde tudo começa. Observe, às vezes nós estamos aqui durante todo o ano, e um ano que mais me marcou foi quando eu usei, irmãos, essa frase, muitos anos atrás, em uma mensagem, sobre o lugar secreto. E hoje eu estava no meu lugar secreto, orando ao Senhor, e Deus tem ministrado já há mais ou menos 2 meses, Deus tem ministrado no meu coração, que não é para eu colocar o ano do crescimento, não é para colocar o ano da virada na nossa vida, o ano da prosperidade, do extraordinário, não. Nós precisamos voltar onde tudo começa. Nós já vamos virar o ano e as coisas não começam com uma roupa nova, uma paleta. As coisas nunca começaram, irmãos, dando pulinho lá na praia. As coisas não começam dessa forma. Se você for olhar, né, o autor e consumador da nossa vida, se você for ver, quem é o autor da nossa vida é Deus, e Ele sabe a fórmula, e Ele conhece o ser humano. E toda invenção, o autor, Ele sabe como é que funciona. E Deus sabe como nós funcionamos. Nós precisamos voltar para o autor de quem sabe, aquele que sabe o que funciona na nossa vida. E nós precisamos voltar ao lugar secreto. Irmãos, se eu puder te dar um conselho hoje, se Deus te trouxe aqui a igreja superlotada, uma surpresa que nós montamos para a lotação da igreja, e deu muito mais, quase 40% a mais, eu tenho certeza que Deus está com saudade de pessoas aqui do secreto. Deus Ele nos chama para esse lugar secreto. Então, porque o ano muda, né, de qualquer jeito, mas eu vou te falar que verdadeiramente ele muda de qualquer jeito lá na praia, para quem está achando que é uma cor, mas o ano vai mudar para nós quando houver uma transformação, uma mudança em nossos corações. E para isso, Deus me deu 5 princípios. Coloque o primeiro aí. E eu quero que você entenda e anote isso no seu coração, porque lugar secreto, diga comigo, não é opcional. Lugar secreto com o Senhor, relacionamento e intimidade com o Senhor, deve ser vital. O salmista, quando ele escreve, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim na minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. O salmista está dizendo que a presença de Deus, o secreto com o Senhor, é algo vital, é algo, irmãos, é uma necessidade, trata-se de algo de sobrevivência, diga isso, sobrevivência. Relacionamento com Deus, irmãos, é algo nosso, intencional, é uma visão que a gente dá um passo. A Bíblia está cheia dessas informações. Me chegarei a Deus e Ele chegará a vós. Vai para o teu quarto, fecha a porta no secreto, Deus vai te recompensar. O salmista diz assim, olha, a corça, ela procura água, ela tem sede, assim a minha alma, o salmista está dizendo. Então, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui, se você acha que a presença de Deus, oração, é algo, uma emoção que vai te dar amanhã, e você vai acordar com vontade de orar, e você vai acordar cheio da vontade de jejuar, não. Deus está dizendo para alguém, olha, a partir de amanhã tome uma decisão, porque a nossa mente, ela é enganosa. A nossa mente quer dormir mais, a nossa mente quer se preocupar com as coisas passadas, a nossa mente então entra com essas coisas passadas numa depressão profunda. Mas a nossa mente enganosa, ela também quer se preocupar com as coisas futuras, e isso gera em nós uma ansiedade. Mas como será? Como será meu casamento? Como será minha questão financeira e o governo, e agora? E nós começamos a nos preocupar, irmãos, com essas coisas do passado e do presente. O do presente gera estresse, do futuro aquela ansiedade. E nós esquecemos de ocupar este lugar, porque o secreto, ele não está falando de um quarto. O salmista está dizendo, olha, em qualquer lugar, se eu estiver viajando,
se eu estiver no campo, se eu estiver tocando a minha harpa, a minha alma tem sede de Deus. Seja intencional nisso. O lugar secreto, ele não é opcional. Entre no novo ano desejando Deus. Ore para que o Senhor devolva a fome, a sensibilidade, o prazer pela sua presença. Às vezes nós queremos respostas. Senhor, o mundo, ele nos pede respostas. As pessoas nos cobram, e aí, como é que foi? Você orou, você se preparou o ano passado todo. Você até tentou viver momentos de presença. Mas, irmãos, o que vai fazer diferença é nós mudarmos esse eixo de deixar a vida nos levar e as situações e a nossa mentalidade, e nós sermos intencional. Todas as vezes que eu vou ali no meu lugar secreto, de ir lá no lugar secreto, de fazer um jejum, olhando as crianças comendo toda hora. Olho para o João, irmãos, comendo toda hora, e fazer um jejum não é fácil ao lado do João. Segundo aspecto, coloque aí para a gente, é onde nós lemos, lugar secreto, segundo princípio, é um ambiente, diga comigo, de intimidade. Porque quarto, entra no teu quarto, o quarto fala de intimidade. O nosso quarto, irmãos, é o maior lugar de intimidade da nossa casa. É só você que frequenta o teu quarto. É a sua esposa que frequenta o teu quarto. Mas tu, a Bíblia não fala assim, mas vocês. Quando a Bíblia fala assim, olha, mas tu, é algo pessoal. Deus está dizendo, olha, é você. Eu não posso dizer, eu sei que eu estou pregando aqui para uma multidão, pessoas que estão me assistindo. Mas Deus está dizendo, olha, mas tu, é você. Eu quero um relacionamento pessoal, íntimo, e somos nós dois, aleluia. Deus quer mudar histórias, irmão, de pessoas esse próximo ano. Eu vou repetir, Deus quer um relacionamento tão secreto com você, que Ele está dizendo, olha, eu vou te chamar de Márcio, eu vou te chamar de Paulo, eu vou te chamar de Nelson, porque, olha, o teu pai que está em secreto, ele tem um relacionamento, ele fala, é vocês, não, é tu. Mas sabe o que é mais interessante? É que o secreto, ele não é algo, irmãos, uma opção minha. A Bíblia não fala assim, olha, mas tu, porém, se orares em secreto. A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia fala assim, quando você orar. Você percebe que o secreto, o relacionamento com Deus, não é quando, aliás, não é se, não é algo opcional, alternativo, mas, olha, quando você for orar amanhã, quando o ano de 2026, você orar, quando você orar ao Senhor, o teu pai, quando você fechar a porta, quando você entregar todos esses problemas, essas dificuldades, essas suas demandas do dia a dia, essas preocupações, quando você fechar, e ó, relacionamento é tu, Deus, Ele traz assim, fecha a porta, só nós dois, ora ao teu pai. Se observe, irmãos, nenhuma versão da Bíblia está escrito assim, ora ao teu Deus, não está, porque a tradução original aqui é um relacionamento mais íntimo, e nesse contexto, um autor ele fala, que se tivesse Deus, muitas pessoas acreditam ainda hoje, que Deus é aquele Deus, aquele velhinho, perigoso, malvado, que se nós fizermos algo ruim, Ele vai jogar um raio. Crianças acreditam nisso, algumas seitas acreditam nisso, mas a Bíblia coloca assim, olha, quem vai te recompensar é o teu pai. A minha versão está o teu pai, na tua versão está o teu pai. É Deus que nos recompensa, é o nosso pai que nos recompensa. Está em secreto, teu pai que vem em secreto, te recompensará. Existem algumas versões que está escrito, te recompensará publicamente. É um ambiente de intimidade. No versículo anterior desse contexto, você vai ver que Deus estava falando
não façam como os fariseus, que gostam de mostrar, não, Deus, ele troca o eixo aí para o eixo do Pai. Olha, vai ao secreto, não vai mostrar lá, né, a tua performance ao mundo, vai para o secreto, o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará publicamente. Profundidade espiritual nunca nascerá, irmãos, no Instagram, nunca nascerá lá no nosso trabalho. Profundidade espiritual, diga comigo, nasce no secreto. Você quer profundidade espiritual? Deus vai te dar profundidade espiritual no ano de 2026. Deus vai te dar um relacionamento tão grande. Você e a sua casa, vocês vão ter experiências tão grandes com Jeová. Vocês vão ter experiência com o nosso Deus Todo-Poderoso. Relacionamento mais íntimo, visões, direção. Você crê nisso, igreja? Toda vida pública é saudável. Toda vida pública, você vê um homem de Deus, você vê uma mulher de Deus, você vê uma intercessora cheia de Deus. Irmãos, não foi garimpado, não foi investido no público. Tudo isso foi investido no secreto. Então, seja intencional nisso. Decida em 2026. Deus, eu quero começar a minha vida no secreto amanhã. Eu quero começar a minha vida no secreto. E eu vou te falar que vai ser o melhor ano da tua vida, 2026. Você vai ter o melhor ano da sua casa, irmãos. Nós profetizamos isso ano passado aqui, oramos por isso, entregamos ao Senhor. Vida em secreto, existe uma recompensa. É Jesus que fala, não sou eu. Mas ainda, terceiro aspecto, um lugar secreto. Pode colocar aí pra gente. Terceiro aspecto, um lugar secreto. Exige, diga comigo, conhecimento da palavra de Deus. O salmista ainda diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Novamente, relacionamento pessoal. Sabe o que é interessante, irmãos? É que é lâmpada. A Bíblia não está dizendo que é farol, que nem está aqui no meu rosto, alguns 5, 10. A Bíblia está dizendo lâmpada. Não é farol. O farol ele é mais distante. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia está muito próxima de nós todos os dias. A palavra de Deus, se nós temos secreto, nós vamos abrir essa palavra aqui, e Deus, Ele vai se revelar através dessa palavra para nós. Se nós temos secreto, irmão, nós amamos ouvir a voz daquele que está em secreto conosco. Pastor, mas eu ouço a voz quando eu vou lá no monte, onde tem uma pessoa que revela o CPF. Eu tenho uma irmã que eu conheço, que ela é uma bênção. Irmão, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, eu quero que de uma vez por todas entenda algo. Todas as vezes que nós estamos assim, não acordamos tão bem, e a gente abre a palavra de Deus para fazer um devocional, a revelação de Deus, o que Ele deixou da revelação dEle para nossas vidas, ela começa a preencher o nosso dia. Deus começa a dizer, olha, eu sou o teu pastor, eu sou o teu norte. Olha, filho, você está aí angustiado, clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, mas eu vou te revelar no secreto, aleluia. Deus, Ele quer se revelar através das Escrituras. Você quer tomar decisão? Quem precisa tomar decisões aqui? Pastor, eu preciso tomar decisões. Não tem nada melhor, irmãos. Hoje eu falei até para quem estava me acompanhando na oração. Eu dobrei o meu joelho, coloquei um louvor quando eu levantei, falando a Deus, me deu um direcionamento. Mas você quer um direcionamento? Às vezes Deus não vai soprar quando você está orando. Mas, irmãos, eu estava lendo a Bíblia e Deus, Ele começa a me direcionar através da palavra. E eu estava ali, esse ano, pastor Uriel deu testemunho. Mas neste ano aqui foi o ano que nós aconselhamos muitos casais, e
Eu saía do gabinete, às vezes, preocupado. E ali, irmãos, um dia um casal saiu de lá do gabinete e eu abri a palavra. E eu abri aqui em Efésios. Efésios capítulo 5, verso 25. Eu abri lá no gabinete pastoral. E lá em Efésios 5, capítulo 25, diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Marido, amai as vossas mulheres, tal qual Cristo amou e se entregou. E aí eu falei: Senhor, é isso. Viu, evangelista Dário? Eu falei: Senhor, é isso. Eu vi uma vez também o Dário comentando isso. Eu até comentei com ele. E aí, irmãos, eu falei assim: olha, voltem aqui. Ele falou: pastor, mas não, eu falei: voltem aqui. Eu falei: ó, eu tenho uma palavra. Eu já orei por vocês, eu sei que vocês estão saindo daqui, mas eu quero pedir algo para vocês. Eu falei: ó, casamento é sacrificial. Nós precisamos amar as nossas esposas. Eu falei para o rapaz. Eu falei: ó, nós precisamos amar nosso marido, mas, ó, a partir de hoje, ao invés de querer ser o centro, às vezes, esse espírito narcisista, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança com vocês, e nós vamos nos espelhar em Jesus, e nós vamos fazer sacrifício, porque, irmãos, às vezes, existe só um lado que faz sacrifício no casamento. E eu falei: olha, nós vamos fazer sacrifício, nós vamos fazer sacrifício pelas nossas esposas. Meus irmãos, diante do Senhor, eu comecei a usar, e eu comecei a falar, comecei a postar vídeos, e comecei a falar, irmãos, a quantidade de testemunhos, de restauração, de homens fazendo sacrifícios, mulheres fazendo sacrifícios, casamento, fazendo sacrifícios, e Deus restaurando estes casamentos. Tudo porque a nossa palavra não tem nenhum peso, mas a palavra de Deus tem um efeito muito poderoso. Então, a meta mais espiritual em 2026 pode ser simples: seja governado por esta palavra. Seja governado por essa palavra. Deixa a palavra de Deus te governar. Vamos fazer uma aliança. Você faz a leitura conosco. Faça a leitura da Bíblia. Irmãos, a gente pensa: é grande. Não é, irmãos. Quando você está lá em maio, você está bem adiantado, lá por junho. Dá para ler até 2 vezes, se você tiver um pouquinho de esforço. 20 minutos por dia, dá para ler 2 vezes por ano. A Bíblia toda. Porque essa palavra, ela vai te alimentar. Nós precisamos, irmãos. Então, a palavra, ela é necessária. A palavra de Deus, ela guia o próximo passo. Às vezes nós abrimos aqui: Senhor, eu preciso no próximo ano, assim, assim, assado. E aí a gente quer um mapa, e eu preciso de um mapa nos meus próximos 10 anos, mas eu tenho aprendido algo. Eu abro a palavra, estava precisando de algo hoje, e aí Deus fala: ó, hoje, essa decisão que você precisa, você vai filtrar lá na situação X. Deus, ele nos dá um alimento. Essa palavra, ela é maná, ela é um alimento diário. Abra a palavra e Deus vai te dar esse alimento diário. E para nós, próximo passo, coloque aí para a gente, próximo princípio. Ame nessa palavra. Deixa eu fazer uma brincadeira rápida aqui que eu tinha me programado. Rápido, hein? Pega a sua Bíblia aí. Eu vou fazer aqui. Já pegou sua Bíblia? Vai ganhar um livro meu. Quem trouxer a Bíblia rapidamente aqui aberta, no livro de Naum, pastor, livro de Naum, rápida, corre aqui. Vem cá, Samuel, corre, deixa teu pai procurar aí, Samuel. Você vai entregar para mim, Samuel. Por aqui, meu crente. O primeiro que abrir, você vai ler? Veja se está no livro de Naum. É porque tem relacionamento e intimidade com a palavra. Fica aí, dando glória. Dá o glória, irmão. Glória, é isso. Ó, gente. Opa. Confere aí, Samuel.
Salmo? Não, estou brincando. Auditoria. Ó, tem um homem. Pronto. Conferiu a auditoria? Uma salva de palmas pro Benjamin, pro pai dele. Pose para foto, pronto. Oh, que gracinha. Glória a Deus. Lugar secreto também revela, irmãos, obediência quando ninguém está olhando. Deixa eu falar uma coisa aqui. O grande segredo, irmãos, da nossa vida e relacionamento com Deus é quando ninguém está olhando. No início parece difícil, mas vira um hábito. Irmãos, nós somos todos aqui, os pastores são brincalhões, aqui, na nossa casa, nós somos o que nós somos, né? Em todos os lugares. Mas lugar secreto, muitas das vezes, não é só no nosso quarto. Lugar secreto também é no celular, no computador. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Porque o contrário disso, irmãos, chama-se hipocrisia. O contrário disso, quando nós não praticamos, nós temos aí escândalo no Brasil, pastores se envolvendo com as suas noras, pastores presidentes de grande campo, de milhares de pessoas. Vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês têm Instagram e vocês ficam mandando um para o outro isso. Hipocrisia, sabe por quê, irmãos? A pior coisa é nós ouvirmos uma palavra, é nós ouvirmos aqui a voz de Deus na Santa Ceia, ouvirmos uma palavra exortativa, corretiva, uma palavra direcionada de Deus, e como Deus nos dá a direção. Olha, meu filho, você quer algo diferente, vai por esse lado, obedeça, ore, jejue. Deus Ele dá. Mas, irmãos, a pior geração é uma geração que escuta e não pratica. A pior geração parece que é essa. Irmãos, eu vi isso da pandemia. Parece que o mundo ia acabar para crentes. Pessoas crentes chegavam comigo em pânico. Pastor, e agora que nós vamos fazer, irmãos? Eu falava, eu não acredito que você está aqui sendo levada pelo bombeiro aqui dentro da igreja. Pessoas jovens. Eu falei, agora, irmão, agora nós vamos orar. Agora nós vamos continuar crendo no Senhor, porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, nós aprendemos que Ele continua sendo Deus. Ele está no trono, controlando, querido, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, e todos os dias da nossa vida Ele continua controlando. Ele continua no controle. Precisamos combater uma fé que aprendeu a ouvir, mas desaprendeu a obedecer. Em 2026, troque. Às vezes você falou, olha, eu ouvi uma palavra, troque isso. Troque eu ouvi mais uma palavra por um passo de obediência. Como é isso, pastor? Decida abandonar um pecado. Eu falei que eu iria ensinar o processo. Seja intencional. Eu ouvi uma palavra, amém, mas essa palavra ela te transformou? Eu vou colocar em prática essa palavra. Irmãos, isso acontece muito comigo. Eu vou apanhando nas palavras. Oh, Senhor, eu vou melhorar isso em mim. Senhor, eu estou ouvindo, eu vou melhorar isso. Eu falo, Giovana, nós precisamos melhorar isso. João, nós precisamos. Pedro, Eduarda, nós precisamos. Eu não quero ser ouvinte, Senhor. Eu quero colocar em prática. E às vezes, o crente, ele é crente, mas ele não fala com o seu irmão dentro da igreja. Às vezes o crente é crente, mas ele está de mal. Em plena igreja, tem irmãos que vêm no corredor. Irmãos, eu não sou bobo, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando da minha igreja. E vem no corredor, aí o irmão que não fala, pega um outro corredor. Então, às vezes, ao invés desse ano, fala, olha, mais uma palavra, diga assim, eu vou obedecer mais uma palavra que eu ouvi, mais uma obediência. E colocar assim, em prática, dizendo assim, eu vou perdoar alguém. Eu vou reorganizar o meu tempo com Deus. Porque a gente fala de tempo com Deus, mas amanhã o Instagram, se ele te der um relatório, você está mais no Instagram do que lendo a Bíblia. Mas decida, olha, Senhor, eu vou reorganizar esse meu tempo.
Eu quero fazer essa aliança contigo. A tua vida em 2026 vai ser mais com Deus do que no Instagram, amém? Não teve muita fé nesse amém. Amém. Vai ser mais relacionamento com Deus do que YouTube. Pastor, mas o senhor não está lá, irmãos? Diante de Deus, o meu Instagram, a minha esposa tem acesso, a galera daqui da igreja tem, para fazer os vídeos. Se olhar o meu relatório, é baixíssimo o meu relatório no Instagram. Porque eu vou lá, posto as minhas coisas e saio para fazer as outras coisas. Porque um dia alguém pregou e eu falei, não, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso ser intencional nisso. E para finalizarmos, 5, lugar secreto também. Ele nos ensina a depender do Espírito Santo. Eu quero que você repita isso comigo. Diga comigo, lugar secreto nos ensina a depender do Espírito Santo. Do mesmo modo também, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, o quê? Inexprimíveis. O nosso relacionamento com Deus, ele é trinitário, queridos. Nós temos que ter esse relacionamento. E o Espírito Santo é a presença pessoal de Deus, é o Paracletos, é a presença de Deus na nossa vida, nos dando direcionamento, repreendendo demônios. Então, irmãos, quando nós temos a presença lá no secreto, Deus vai nos dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos guiar, vai nos direcionar. Em nome de Jesus, levanta a sua mão, porque do ano de 2026, o Espírito Santo de Deus vai fazer morada, não só na tua casa, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer morada, sabe aonde? Dentro do teu coração, dentro de você, e Ele vai te direcionar. Quando tiver demônios, quando tiver pesadelos, quando tiver situações, o Espírito Santo, que é Deus dentro de você, aleluia, Ele vai te direcionar, e Ele vai fazer com que você tome a decisão acertada, porque o cristianismo não é a história de um forte, que aguenta, não é, irmãos. O cristianismo não é a história do pastor forte, do músico forte, que aguenta forte. Não. Às vezes nós achamos isso. Olha, o pastor que ora, o irmão que ora, é um crente muito forte. E o cristianismo é isso. Não, irmãos. O cristianismo é a história de alguém fraco, que tem dentro dele o Espírito Santo, que é muito forte. Aleluia. Essa é a história nossa do cristianismo. Porque, irmãos,